5 de janeiro de 2025, domingo. Pessoal, paz seja convosco. Hoje eu vou falar um pouco em relação a Jeremias, que ia para a porta do templo profetizar contra o rei, contra a nação de Israel, né? Chamando ao arrependimento. E dentro da nação, Jeremias não tinha um bom conceito, era bem rejeitado. Inclusive ali dentro da nação tinha outros profetas que, quando Jeremias profetizava para que o povo se rendesse a Nabucodonosor, a Babilônia, tinha profetas que se levantavam e diziam que não era para se render o povo a Babilônia, que o povo não era para se render a Nabucodonosor, para a Babilônia, né? E com isso daí eles falavam mentira para o povo. Então Jeremias passou um esperrenho muito grande com esta nação, porque era o único que obedeceu o chamado do Eterno e ouvia a voz de Deus. O restante todo da nação estava em pecado, estava em transgressão, povo de dura cerviz, né? Como diz a Escritura. E em certo momento tem um profeta que profetiza ali, quando Jeremias diz para o povo se entregar a Nabucodonosor, que iam viver, né? Que Deus depois ia restaurar a nação. Aí tem um profeta ali dentro do templo. Você vê, né? Esses profetas que tem um conceito com... Na época a gente tinha um conceito com o rei, né? Hoje em dia, quantos profetas aí tem conceito com lideranças das igrejas, né? Não há nada novo abaixo do sol, tudo se repete, né, irmão? Então, esses profetas profetizavam tudo o que o Jeremias falava, eles profetizavam ao contrário, e o povo escutava esses profetas, mesmo eles falando mentiras. Eles preferiam dar ouvido a esses profetas, porque estava junto do rei, entendeu? Era conceituado, do que dar ouvido a Jeremias. E profetizavam contra Jeremias, e teve um que profetizou contra, e Jeremias disse que ele estava levando o povo a praticar o engano, então ele ia morrer dentro de 2 anos, e isso aconteceu, entendeu? E tem uma passagem de Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 31, que diz assim: envia esta mensagem a todos os exilados. Deus mandando enviar uma mensagem, Jeremias mandando enviar uma mensagem a todos os exilados, né? Que estavam lá na Babilônia. Assim diz o Senhor em relação a Semaías, que era um profeta, né? O Neelamita. Ainda que eu mesmo não tenha enviado, Semaías vos profetizou e fez com que acreditassem em mentiras. É o que mais os profetas estavam fazendo ali na época, né? Fazendo o povo acreditar em mentiras. Ninguém queria acreditar no que Jeremias falava, mas acreditava naqueles outros profetas que estavam lá comendo na mesa do rei. Profetizar e fez com que acreditassem em mentiras. Aí no versículo 32 diz assim: por esse motivo, eis que determina o Senhor, castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Ele não terá nenhum parente que viva entre este povo, tampouco chegará a contemplar o bem que realizarei em benefício de meu povo. Assevera Yahvé, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Então, o que fez esse profeta Semaías? Pregou rebelião contra o Senhor. Por que ele pregou rebelião contra o Senhor? Porque ele estava dizendo aquilo que Deus não disse, aquilo que Deus não mandou ele dizer, entendeu? Então, quando alguém está falando de Deus, está levantando conceitos que Deus não mandou, isso é rebelião. Trazendo para os nossos dias, as igrejas, templos, quantas doutrinas as igrejas têm?
Não é cada uma com sua doutrina? Então quantas doutrinas ela tem? Uma diferente da outra, né? Ué, mas se uma é diferente da outra, mas se é o mesmo Deus, por que uma doutrina é diferente da outra? Isso é rebelião, porque estão passando para um povo aquilo que Deus não mandou. Quantos pastores aí estão pregando a teologia da prosperidade? Deus mandou pregar isso? A igreja não foi levantada como veículo de salvação? É isso que a gente vê em Atos dos Apóstolos, como eu costumo dizer, que a igreja verdadeira é de Atos dos Apóstolos, o nosso único exemplo como igreja. Você vê isso, eles fazendo isso? Diz aí vocês, entendeu? Então, esse povo hoje, dentro dos templos, estão pregando o quê? Pregando rebelião. E em Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, aqui em Samuel 15, 23, diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, quando um profeta, alguém aí fala de Deus, sem Deus ter mandado falar, isso é rebelião. As igrejas, templos, elas estão todas em rebelião. Por quê? Cada uma tem a sua doutrina, uma diferente da outra. Uma diz uma coisa, outra diz outra. Pastores pregando aquilo que Deus não mandou pregar. Pastores arrancando dinheiro de fiéis. Isso não é rebelião? Isso provém de